Graça e paz, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Mais um dia, mais uma aula, boa segunda-feira. Deus abençoe sua vida, né? Que o Senhor te proteja nesse dia, te traga entendimento sobre esse novo tempo, tempo de aprendizado, tempo de estudo, né? Tempo de conhecimento, de aprofundamento bíblico. Então lá vai aqui mais uma aula hoje, tá certo? Mais uma aula hoje, segunda-feira. Vamos para a aula 3. Lembrando que semana que vem, domingo que vem, nós temos aula pela manhã lá na igreja presencial, tá certo? Então vamos mudar aqui a tela aqui, vamos mudar aqui um pouquinho. Pronto. Escola de Mestres, aula 3, tá certo? Nós vamos falar sobre um tema muito legal. Vamos já saber qual é. Aqui o propósito, você já conhece, Efésios 4:14. Então, eu peço que você realmente guarde esse versículo no teu coração, porque esse versículo é o que norteia essa escola, tá certo? Essa escola de mestres. Então, guarda esse versículo no teu coração, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é sobre interpretação bíblica ou hermenêutica, tá bom? Hermenêutica é exatamente interpretação bíblica é exatamente o significado da palavra hermenêutica, tá certo? Então, nós vamos tratar hoje sobre esse assunto. Vamos tentar fazer uma aula dentro daquele propósito que estamos tentando, 15 a 20 minutos, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Deixa eu fechar aqui minha telinha para ficar mais fácil para vocês lerem o texto, tá bom? Mas não se sintam sozinhos, não. Eu estou aqui pertinho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Como entender melhor, né? E as principais ferramentas para que a gente consiga entender melhor o estudo bíblico ou tudo aquilo que se refere à nossa teologia ou à pregação da palavra, exposição da palavra. Então nós temos, eu separei 4 tópicos aí, tá certo? Existe um 5º tópico que está dentro da apologética, então eu não coloquei figurinha para ele, mas hoje nós vamos tratar apenas da hermenêutica, tá certo? Exegese, homilética e apologética nós vamos deixar para um próximo estudo, tá bom? Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte ou a ciência, né? E a ciência da interpretação. No caso da hermenêutica bíblica, é a arte ou ciência da interpretação bíblica, dos textos bíblicos. É você ler um texto e conseguir interpretar esse texto. O que é exegese? Exegese é a capacidade que você tem, ou que as pessoas têm, que o Senhor nos deu, de pegarmos um versículo, um texto bíblico ou uma palavra e, através dessa, fazermos uma exposição desse texto, né? Por exemplo, a exegese ela é muito ligada a criar pregações, onde você pega um versículo, ou pega um texto, ou pega uma passagem bíblica e você trabalha, por exemplo, introdução, notas a partir da leitura, interpretação do texto, conclusão, biografia. Isso são itens que estão dentro da exegese, tá certo? Que é um comentário que você pode fazer a respeito de um texto ou de uma palavra. No caso da exegese bíblica, é uma dissertação, um comentário que você pode esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra bíblica, tá certo? O que é homilética? Homilética é a arte de pregar, tá certo? Homilética é a arte, é o que te capacita para pregar. Isso é homilética. É a arte de pregar, basicamente é isso, tá certo? É a eloquência, é a arte da eloquência, é a arte de ter bons argumentos sobre a palavra de Deus. E para que você possa usar a homilética, você precisa da retórica, tá certo? E o que é retórica? Retórica é exatamente a arte da eloquência. Quando alguém tem uma boa retórica, ela consegue falar bem, é uma pessoa que consegue falar bem. Por exemplo, advogados precisam ter uma boa retórica. Para quê? Para poder falar bem diante do juiz, diante dos jurados, para poder defender o seu cliente ou acusar o réu que está ali.
Então, retórica é exatamente a capacidade ou a arte da eloquência, de falar bem, de argumentar bem. E a homilética, ela usa a retórica, porque a homilética está ligado à arte de pregar, tá bom? E falta aí a apologética. O que é apologética? Apologética é você defender um texto bíblico. É você defender, fazer a tua defesa de um texto bíblico. É a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão, por exemplo, na teologia, tá certo? Ou a apologética pode ser defesa persistente de alguma doutrina, teoria ou ideia. Isso é apologética, tá bom? Vamos para o próximo. Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica é uma palavra com origem no grego, tá? Uma origem grega, e ela significa arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso, tá certo? A hermenêutica ela não é só usada na Bíblia, tá certo? A hermenêutica é usada em leis, por exemplo, né? Na interpretação de leis, precisa de hermenêutica. Então, nós vamos entender um pouquinho mais a hermenêutica bíblica já já. O sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que neste caso consistia na compreensão das Escrituras para compreender o sentido das palavras de Deus, ou da palavra de Deus, ou aquilo que Deus estava querendo comunicar. A hermenêutica também está presente na filosofia e na área jurídica, cada um com o seu significado, tá bom? Segundo a filosofia, a hermenêutica aborda duas vertentes. A epistemologia, que é a interpretação de textos, e a ontológica, que remete para a interpretação de uma realidade. Etimologicamente, a palavra está relacionada com o deus grego Hermes, que era um dos deuses da oratória, tá? Ele era um deus da oratória. Então, o que é hermenêutica bíblica? A hermenêutica bíblica é a arte que estuda as escrituras e o que cada palavra, frase e capítulo significa. Existem muitos textos na Bíblia difíceis de compreender, por isso a hermenêutica faz-se essencial para as pessoas que não têm muito conhecimento das palavras e dos símbolos. Então, quando você se torna um bom hermeneuta, você se torna alguém capacitado e gabaritado para trazer interpretações de textos bíblicos. E como é que eu posso desenvolver a hermenêutica bíblica? Se eu consigo voltar aqui com minha câmerazinha para você continuar me vendo. Como é que eu consigo desenvolver a hermenêutica? Tá? A hermenêutica ela é subdividida. A hermenêutica bíblica ela assiste, né, ou ela precisa de 6 informações ou de 6 ferramentas para ser desenvolvida. Tá? Entre elas, né, o contexto histórico e cultural, o gênero literário, autor e destinatários, palavras-chave e temas, estudo comparativo e aplicação prática. Nos próximos slides aqui, nas próximas janelas, nós vamos ver cada uma dessas um pouquinho mais minuciosamente, tá bom? Um pouquinho mais detalhada, tá bom? Esse curso não tem... A intenção desse curso não é formar um teólogo, tá certo? Até porque o tempo, a forma de aula, ela não equivale a querer formar teólogos, mas desenvolver pessoas na teologia, desenvolver pessoas no contexto bíblico, no conhecimento bíblico, exatamente para que se cumpra aquilo que nós falamos em Efésios 4:14, tá bom? Então aqui nós só estamos passando por cima, nós não vamos nos aprofundar muito em nada, tá bom? Se você quiser se aprofundar, isso aqui é somente, como eu sempre falo, que Deus me chamou, é um despertar, é para te tirar da cama e fazer você se mover em busca daquilo que o Senhor está falando ao teu coração, tá bom? Então, contexto histórico e cultural. O que é isso? Para que eu preciso disso para ter uma boa hermenêutica? O contexto histórico e cultural na hermenêutica refere-se ao tempo e lugar em que um texto foi escrito e como isto afeta a interpretação do texto. Isso inclui fatores como a cultura, as crenças, costumes e outros aspectos da sociedade no momento em que o texto foi escrito. Por exemplo, para entender corretamente o significado de um texto no Antigo Testamento, é importante conhecer as crenças, costumes e política daquela época.
Ou seja, um texto escrito, por exemplo, em Deuteronômio, ele tem um contexto histórico e cultural completamente diferente, por exemplo, de uma carta de Paulo para, para Coríntios, por exemplo, né? Um povo de outra cultura, um povo que era grego, um povo que era politeísta, um povo que adorava vários deuses, um povo que tinha, enfim, uma cultura completamente e crenças completamente diferentes de Deuteronômio, aonde Deus está falando ao seu povo, ao povo que ele tirou do Egito, ao povo hebreu. Então, o contexto histórico-cultural é isso, tá bom? Também pode incluir informações sobre os autores e destinatários da mensagem, bem como o gênero literário usado. Ao considerar todos esses fatores, os leitores modernos podem obter uma interpretação mais precisa do texto. O que aquele texto estava querendo falar para aquele contexto histórico e cultural, tá certo? Isso precisa ser levado em consideração. A próxima ferramenta, deixa eu tirar aqui mais uma vez a câmera aqui, é o gênero literário, tá certo? O gênero literário é uma categorização que se refere ao tipo de escrita ou ao formato da literatura. Identificar o gênero literário de um texto pode ajudar a compreender a intenção do autor e o tipo de linguagem utilizada. Na Bíblia existem diversos gêneros literários, incluindo histórias, poesias, cartas, profecia, entre outros. Lembra que a Bíblia ela é dividida, nós vamos tratar isso, nós tratamos isso na aula passada. Você lembra como a Bíblia é dividida, tá certo? Ela é dividida, né, no Antigo Testamento, livros Pentateuco, né, poéticos, proféticos, históricos. Então, o gênero literário está falando sobre isso. Por exemplo, um texto poético pode ser caracterizado por rima, ritmo e metáforas. Por exemplo, Salmos, né? é um livro poético, então ele tem essa característica. Enquanto um texto histórico pode se concentrar em detalhes factuais e eventos passados. Além disso, ao reconhecer o gênero literário, é possível identificar a linguagem figurada, como alegorias, parábolas, metáforas, entre outras, que o autor utilizou para sua mensagem. Então, de acordo com o gênero literário, eu posso compreender melhor as parábolas, as alegorias, as metáforas, entender o que é que o autor está querendo comunicar. Autor e destinatário é outra ferramenta importante para termos uma compreensão da hermenêutica. Autor e destinatários na hermenêutica bíblica refere-se ao estudo da identidade do autor, do texto bíblico e dos destinatários a quem o texto foi dirigido. Toda carta, todo livro, tá certo? Todo livro bíblico, ele tem um autor e tem um destinatário. Por exemplo, você lê a carta de Paulo aos Gálatas. O autor é Paulo e os destinatários são as pessoas que moravam na Galácia. Tá certo? Então, é importante nós sabermos o autor e conhecermos o destinatário. Por exemplo, a carta aos Hebreus, ela não é intitulada a ninguém, não tem um autor, né? É uma carta que não tem um autor. É desconhecido esse autor. Mas, pela forma que é escrita, pela forma que foi usada as palavras, a forma de escrever, pela forma que foi usado tudo isso, é provável definir que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Para você ver como é importante conhecer o autor. Porque o autor vai sempre usar uma linguagem muito parecida, tá certo? E o destinatário é a quem se refere aquela carta. Vamos para o próximo. Palavras-chave e temas. Na hermenêutica, as palavras-chave são termos usados para descrever os temas principais de uma obra literária. Por exemplo, quando se lê a Bíblia, os termos palavra-chave podem incluir Deus, fé, justiça e salvação. Inclusive, queridos, tem Bíblia com palavras-chave, tá certo? Tem Bíblias que tem palavras-chave. Você pode pesquisar e você vai encontrar essas palavras-chave em vários livros da Bíblia. Os temas ajudam a entender melhor o significado da mensagem transmitida pelo autor. Além disso,
alguns temas podem ser mais evidentes em certos livros do que em outros, ajudando os leitores a identificar a intenção do autor. Por exemplo, os temas do Deus Criador e do Senhor Salvador são mais evidentes nos evangelhos do que nos salmos. Portanto, identificar as palavras-chave e os temas principais de uma obra literária é fundamental para compreender o significado e a mensagem da obra, o que é que aquela obra está querendo falar. Estudo comparativo, tá certo? É mais um item, é mais um tema, é mais uma ferramenta, tá bom? Que é utilizado na hermenêutica. O estudo comparativo na hermenêutica bíblica é o processo de comparar e analisar textos bíblicos para descobrir o seu significado profundo. O estudo comparativo envolve a comparação de diferentes livros da Bíblia e de passagens, bem como de outros escritos, para descobrir como eles estão relacionados e o que eles têm em comum. Esta análise também se aplica ao contexto histórico e cultural para compreender o melhor significado das passagens. Por exemplo, palavras usadas em tempos antigos podem ter um significado diferente do que tem hoje. O estudo comparativo também pode ser usado para descobrir o significado de palavras em diferentes idiomas, bem como para descobrir o significado por trás das imagens e ilustrações usadas na Bíblia. Vou lhe dar um exemplo aqui de estudo comparativo de um texto. Paulo e Saulo. Durante toda a Bíblia, você vê Deus mudando o nome de muitas pessoas. Abrão se tornou Abraão. Jacó se tornou Israel. Mas Saulo não se tornou Paulo. Deus não mudou o nome de Saulo. Tá certo? Paulo era apenas o nome Saulo traduzido para o grego. Foi só isso que aconteceu. Tá certo? Saulo, hebreu, na Grécia, na região da Grécia, ele foi reconhecido como Paulo, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, aqui um exemplo de você compreender o estudo comparativo para você entender o que significa aquela palavra. O próximo e último, né, é a aplicação prática. A aplicação prática da hermenêutica bíblica refere-se ao processo de aplicar os princípios da hermenêutica às Escrituras. Esta aplicação envolve a compreensão do contexto histórico, social e cultural em que o texto foi escrito, bem como o contexto literário e as estruturas linguísticas usadas. Outros fatores a serem considerados durante a aplicação prática da hermenêutica incluem a história do texto, a cultura da época e as intenções do autor. Ao aplicar os princípios de hermenêutica às Escrituras, é possível obter uma melhor compreensão das passagens e desenvolver aplicações práticas para aplicar o ensino da Bíblia às nossas vidas. O que é aplicação prática? É quando você pega um texto bíblico e você estuda através da hermenêutica e você coloca uma aplicação prática para aquele texto no tempo de hoje. Por exemplo, o Antigo Testamento fala sobre sacrifícios, né? Não existe mais sacrifícios de animais, mas o sacrifício ainda existe. Então eu posso entender o texto bíblico sobre sacrifício do Antigo Testamento e trazer essa compreensão e fazer uma aplicação prática na minha vida. Hoje, não mais sacrificando animais, mas sacrificando a minha vontade, sacrificando a minha carne. Né? Paulo fala isso. Paulo traz essa interpretação do Antigo Testamento para uma aplicação pessoal no Novo Testamento. Jesus faz muito isso. Por exemplo, ouviste o que foste dito, não matarás. Porém, eu te digo, quando no teu coração tiver ódio do teu irmão, já cometeu assassinato. Ou seja, então a aplicação prática qual é? Eu não posso, no Antigo Testamento diz que eu não posso matar o meu irmão. Hoje não se mata mais pessoas por causa disso, né? Por causa de uma desavença. Mas eu não posso odiá-la, porque se odiá-la eu também já estou cometendo homicídio. Então são aplicações práticas para a nossa vida cotidiana. Tá bom? Curiosidade bíblica. Uma curiosidade interessante sobre hermenêutica bíblica é que desde a antiguidade, né? Deixa eu só ligar minha câmera aqui para a gente se despedir com ela, tá certo?
é que desde a antiguidade os estudiosos da Bíblia têm usado hermenêutica para ajudar a interpretar os textos sagrados. Por exemplo, no primeiro século depois de Cristo, os judeus usavam a hermenêutica para ajudar a interpretar os textos do Antigo Testamento. Né? Então você tem que entender o seguinte, a hermenêutica ela não nasceu junto com a Bíblia. A hermenêutica ela é anterior à Bíblia. A hermenêutica já existia na Grécia para interpretar as leis gregas, para interpretar os textos gregos. Tá certo? A Grécia foi a nação mãe de muitas coisas, da filosofia, por exemplo, né, onde nasceu as leis, o direito, tudo isso se deve à Grécia. Então, na Grécia também nasceu a hermenêutica. E os judeus, já no século I, já usavam a hermenêutica para interpretar os textos do Antigo Testamento. No século XIX, os teólogos protestantes começaram a usar a hermenêutica para interpretar os textos do Novo Testamento. E até hoje a hermenêutica continua sendo usada como uma ferramenta importante para ajudar a entender o significado dos textos bíblicos. Ou seja, no século I já se usava a hermenêutica para interpretar a Bíblia. Hoje, 2023, se usa ainda a hermenêutica, ou seja, a hermenêutica ela é uma ferramenta fundamental para a compreensão e aprofundamento dos textos bíblicos. E aqui, mais uma vez, a sua generosidade vai entrar em ação. Então, seja um colaborador dessa escola, tá bom? Colabore conosco para comprarmos livros. Já estou com uma relação de livros para comprar. São mais de 6 livros que eu preciso comprar. Então, você pode colaborar com essa escola. Você pode colaborar com o meu ministério, tá certo? A minha casa, através desse QR Code, como eu já falei, né? A intenção dessa escola ela é gratuita, ela é sem nenhum custo para nada, você recebe as aulas de graça, o PDF de graça, os vídeos são de graça, todo o material fornecido é gratuito, mas é uma forma que você pode também contribuir em forma de gratidão por aquilo que você está recebendo, pelo conhecimento que você está recebendo, tá certo? No investimento de livros, de material, de qualidade, enfim, de tudo aquilo que possa nos ajudar e contribuir, inclusive na minha vida ministerial, pessoal e familiar. Então tá aí o QR Code, tá bom? Tira aí, pega o teu celular, coloca aí no QR Code, ou acessa aí, ou faz pelo e-mail, tá certo? Tem um e-mail aí, escoladoreino.mer@gmail.com e você pode fazer a tua contribuição, tá bom? Deus abençoe, querido. Deixa eu só voltar aqui para a tela principal. Deus abençoe, tá bom? Lembrando que domingo agora que vem, tá? Hoje é segunda, domingo que vem nós temos aula presencial às 8 horas da manhã na igreja, tá bom? Não falte. E, por favor, responda todos os questionários. Você teve questionário na aula 1, na aula 2 e agora na aula 3. Então, responda os questionários. Automaticamente eu já recebo. Você só precisa responder e enviar. E automaticamente eu já recebo esse questionário, tá bom? E vai nos ajudar a melhorar e a trabalhar, talvez até de forma individual, com alguém que esteja tendo uma dificuldade, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Que o Senhor abençoe nossa segunda-feira e nossa semana em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meu irmão. Deus abençoe. Grande abraço em nome de Jesus. Tchau, tchau.